informa o valor do seu salário e você lá informa o seu nome e seu CPF, então não existe sigilo, porque é público. Então não existe nenhum amparo legal no sentido de que se negue isso, dizer não posso porque a justiça não permite, não vai ferir a privacidade porque o entendimento da justiça do Supremo é esse, né? Porque a pessoa, quando já entra no cargo público, lá no concurso já diz quanto é que ele vai ganhar, Santiago, né? Temos participações, Santiago? Não, só um alerta da professora Romana, que eu acredito que a classe de professores é parte interessada nessa questão. E ela diz que alerta só o vereador Cirilo Neto, e quando encaminhar o ofício, peça a relação nominal dos funcionários, né? Porque senão podem lhe passar um valor total, que esse valor total é simples, você até não sabe que se consegue. Não, acesso nominal. A gente tem interesse acesso nominal de todos os funcionários do município. Ok, só um alerta aí da professora Romana, agradeço a participação da Romana, sempre aqui no nosso programa. Mas tem mais participações, Cirilo, e eu vou tentar privilegiar a participação dos ouvintes. E o Adjailson de Souza, ele dá um bom dia a todos, né? E gostaria de perguntar ao Cirilo Neto, ele diz o seguinte: você se destacou muito quando sua matéria foi publicada no site pedralavrada.com. Consta que você resolveu não cobrir o sol com a peneira, sendo honesto e não mais comprado. Agora me diga, esse não é o papel do vereador? É a pergunta do Adjailson de Souza. Também tem várias perguntas do Roberto Miranda, e eu vou tentar filtrar algumas delas logo. E ele pergunta, que eu não entendi bem, qual foi o critério que você utilizou para absorver o processo de contas da prefeitura. Eu não sei qual é o processo que ele está falando, porque se for o último, se o vereador Cirilo Neto foi... Ele e o vereador Neguinho Nedivaldo foram os dois que votaram contra, né? Eu não sei se ele está se referindo a uma conta anterior ou alguma coisa. Também tem a Maria da Luz Vasconcelos, ela disse que o assunto dela é decepção. Gostaria de perguntar ao vereador o que você fez por Pedra Lavrada, pois até agora não viu nada, né? A participação da Maria da Luz. Bom, esses blocos com essas três perguntas seriam. Em relação a Jailson, eu gostaria de só lembrá-lo que essa palavra comprado não faz parte do dicionário do vereador Cirilo Neto. Cirilo Neto nunca teve nenhum tipo de ganho na prefeitura municipal, nem indicação de funcionário, nem nenhum tipo de gratificação, nem secretaria, nem nada do tipo. Então essa parte comprado com certeza não se enquadra conosco. Mas mesmo assim, Adjailson, eu agradeço a sua postura de parabenizar a gente no nosso processo e essa mudança. Em relação a Maria da Luz, Dona Maria, a senhora tem que procurar saber um pouco mais do que um vereador faz. A postura maior que eu estou tomando é a maior prova do que um vereador pode fazer por um município. É tentar fiscalizar, é tentar cobrar do que esteja errado, que melhore. Não é só estar batendo pau em governo e nada não. Eu não estou reclamando de governo, eu nunca cheguei para esculhambar governo algum. Eu só quero que as coisas que estiverem erradas, que forem denunciadas, sejam apuradas. Em relação a projetos, Dona Maria, a gente tem vários projetos aí, é porque a senhora não procurou se informar sobre isso. Tem projetos que dizem, que eu acho que é um que tem grande importância, que em relação à proibição de venda de bens doados pela prefeitura, com no mínimo de 10 anos, ou seja, acontecia aqui em muitos municípios de o prefeito doar uma casa, um terreno para uma pessoa que dizia que era necessitado, e após 2, 3 meses a pessoa pega e troca esse terreno numa moto, vende esse terreno, ou seja, vende essa casa. Quer dizer que essa pessoa que tinha esse direito não merecia, e ela não vai poder fazer isso, porque a casa só vai pertencer a ela após um tempo de governo. Entre outras coisas que a gente viu que aconteceu no município, pessoas ganhando casas e no mesmo momento destruindo toda a casa e construindo outras casas bem mais feitas, bem feitas. Então essas pessoas que fazem algo desse tipo, essas reformas, não teriam direito de receber esse bem. Porque quando o intuito de um prefeito, de um governo, de doar uma casa comunitária dessa, é porque você não tem condições de fazer. Tem várias participações aqui, Cirilo Neto. Eu lembro as pessoas que está sendo gravado e vai ser disponibilizado no Voz de Pedra e também em vídeo. Não estou na entrevista porque eu errei aqui, a filmagem, mas antes está no seu correndo aqui.
E a gente vai disponibilizar também vídeo também, Círio Neto, né? Uma participação aqui, uma pessoa pergunta bem pertinente, mas não vou refazer porque a pessoa não quis se identificar, não pergunta nada demais, mas não se identificar. Então, a informação da diretora Luzia Helena, da Escola Graciano Fortuny Lordão, ela falou que alguns contratos de professores já saíram, como a professora Samara e o professor Oscar, Química e Português, se eu não me engano. E a partir da quinta-feira, esses contratos já saíram e ela disse que a escola vai funcionar bem, né? E Cel está dando parabéns a você, dizendo que você está muito bem no programa, o Círio Neto. Antes de você falar, tem um esclarecimento sobre as casas, Santiago, que é o seguinte: as casas que a gente falou que o governador vai construir, o esclarecimento é o seguinte, que são as mesmas casas que já estão sendo construídas, né? Já foram construídas 20, o governador apenas citou que estava repassando a contrapartida, já que a prefeitura não tinha recurso para isso. Essas casas deram início há alguns anos e vem se arrastando até hoje, justamente por falta da contrapartida em relação aos beneficiados já existentes. É um esclarecimento sobre as casas, que na verdade não serão novas casas, mas as que já estão sendo construídas. Vereador. Eu gostaria de pedir um favor à diretora Luzia Helena, parabenizá-la pela administração que ela está fazendo, que ela vê-se uma forma de entrar em contato com os alunos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro anos, e até pessoas de fora que não estejam estudando mais, que tenham a intenção de fazer esse cursinho, para a gente ter um estudo de quantos alunos vão ter, para a gente poder ser baseado em quantas turmas vão ser abertas. Eu agradeceria muito a diretora Luzia se fizesse esse favor. Eu acho que, assim, ou tem pessoas que pegaram a entrevista pela metade, ou então não prestaram atenção no início. Tem a mesma pergunta que está se repetindo no sentido de que porque você é oposição e não era antes, e se tivesse sido presidente da Câmara, qual seria a sua postura? Mas na verdade você já respondeu isso, foi logo a segunda pergunta do programa, né? A gente não vai repetir, mas as pessoas podem ouvir mais tarde pelo vozdepedra.com, assistir, né? E ouvir também, né? A gente vai disponibilizar. Então o Círio Neto já respondeu essa pergunta às pessoas que estão fazendo logo no início da entrevista. Tem uma participação aqui do Anchieta. Ele está dando boa tarde a todos. Muito obrigado, Anchieta. Anchieta está muito distante, né? Está dando boa tarde a todos. E ouvindo a entrevista, parece que está vendo a reprise de um filme. À época, um ex-vereador passou por tudo isso na gestão do ex-prefeito Dinam. É interessante como as coisas em Pedro só mudam de personagem. Abraço a todos. Eu não entendi qual era a pessoa que o Anchieta está falando, mas a gente agradece aqui ao Neto. Eu gostaria de mandar um abraço, Anchieta. Eu não sei quem é o vereador que você estava falando, mas só lhe digo que espero que mude em relação, e acho que vai mudar. Porque o povo de Pedra Lavrada está mudando, os jovens principalmente estão com uma conscientização muito grande, e estou sentindo nas ruas que o pessoal está dando um apoio, quer essa mudança, quer essa fiscalização e quer as melhorias cada vez mais do município. A Maria do Carmo, ela parabeniza o Círio Neto pela transparência e coragem que você está mostrando hoje aqui com suas falas. E a própria Maria do Carmo, é a mesma pergunta, desculpa, mas bem repetida, mas tem umas participações, Roberto. O Zé de Solon disse que é uma coisa mais do que certa, Círio Neto, esse projeto de impedimento que a pessoa que ganha um bem público da Prefeitura Municipal, como terrenos e casas, de 10 anos, né? Passar esses 10 anos para poder, que diz que não concorda com o que ocorre, né? Com essa especulação que se usa, né? Aproveitando essas especulações. Também o Agnaldo Dantas faz uma pergunta que não é diretamente ao vereador Círio Neto, eu acredito que não cabe bem a ele responder, eu não sei se ele tem conhecimento, mas ele pergunta, diz que é ao povo de Pedra Lavrada, né? Se quem tem conhecimento, alguém tem conhecimento, se o ex-vereador Nivaldo Cridório comprou os terrenos próximos lá, a repetidora, para doar ao povo, que diz que ele doou muitos terrenos lá próximo à repetidora. O Tiago Bruno também, ele faz uma pergunta já repetitiva, mas ele diz quais são as ideias, as novas ideias. Desculpe para o vereador que prometeu muitos projetos, mas quais são as ideias do vereador? Eu gostaria de agradecer a Maria do Carmo, a José de Solon. Agnaldo, eu não tenho condições de responder essa sua pergunta. Eu acho que quem pode responder ela seria o secretário de Infraestrutura e o vereador Nivaldo, ao qual você está falando aí. Em relação aos projetos, a gente está trabalhando. A dificuldade é grande, mas cada vez mais a gente está tentando uma melhoria. Esse do cursinho, graças a Deus, a gente vai conseguir.
Vamos precisar da ajuda de muita gente, mas vamos chegar lá, porque o município disse que não tinha condições de ajudar dessa forma. Esse projeto que eu já falei, já existe, já foi aprovado, a lei deve estar sancionada, eu não recebi comunicado a respeito dela, da questão dos bens doados. Existem outros projetos da gente em relação ao loteamento, a organização do loteamento, para o custo não ficar para a prefeitura. Existe o último que a gente colocou, que é tornando o Picoto um patrimônio municipal, para que daqui a um tempo a gente não perca esse grande bem que faz parte do município. Então, os encarregados daquela área, que ela pertence hoje a uma propriedade da Elizabeth, não vão poder mexer nesse grande marco para o município de Pedra Lavrada, entre outros. A gente está tentando trabalhar cada vez mais sobre isso. Ô Neto, sobre o Picoto, você tem informação se foi sancionado já? Não. Mas a lei foi aprovada, né? E se o prefeito não sancionar dentro de um prazo de 15 a 20 dias, o presidente da Câmara pode sancionar a lei. Mas eu acho que o prefeito não vai ter nada contra isso, com quase certeza. Essa sua ideia é bastante louvável, é uma luta de muitos de Pedra Lavrada, e o próprio IFAM, quando esteve aqui ultimamente em Pedra Lavrada, um belino estava justamente me falando isso, né, que dentro dos laudos, das análises técnicas que eles estavam fazendo na área, né, atingida pela Elizabeth, pelo menos o Picoto eles iam fazer o maior esforço possível para tombar como patrimônio mesmo, né, de Pedra Lavrada, e talvez essa ideia do vereador Cirilo Neto reforçasse a posição que será tomada, né, inclusive isso é uma ação que corre no Ministério Público Federal, e era bom até inclusive, se essa lei for publicada, que fosse remetida ao IFAM da Paraíba, que poderia ser mais um reforço, e é bastante louvável. Vou pedir ao presidente da casa que encaminhe ao IFAM. O IFAM da Paraíba seria interessante, Cirilo Neto. Tem perguntas aqui do Carlos. Aí é uma pergunta que ele diz... O Carlos não, me desculpa. Isso. Estou meio atrapalhado, porque é tanta pergunta, Cirilo. E aí eu peço desculpas aos ouvintes também, porque são muitas perguntas, a gente fica um pouco sem conseguir administrá-las. Mas enfim, o Carlos pergunta: qual a nota que o senhor dá ao prefeito Tota Guedes? Acho que você é professor, não deve ter dificuldade em avaliar, né? Hoje a nota que eu dou ao prefeito Tota Guedes seria 6. Tem muito a melhorar, mas também pode ser que tenha muito a piorar ainda. Na verdade você está reprovando o prefeito, né? Porque você passa por 7, né? Vamos lá, por média, pelo menos por média, né? Tem que ir para a prova final. Tem algumas perguntas, assim, as pessoas que ligarem, tem gente até alterada, que a gente passa pergunta e não se identificam, sabe? Assim, enfim, Cirilo Neto não vai sair aqui batendo em ninguém, né? Não é da personalidade dele, né? Isso não pode se identificar. Então eu não vou fazer as perguntas que não tem identificação, Cirilo Neto. Apesar de eu achar que a pergunta é tola, mas eu não vou fazer. Uma pessoa, várias perguntas vêm no sentido dizendo que você não mora aqui, que só vem pegar o dinheiro de nossa cidade. Várias perguntas. Usa a expressão, Roberto, chama o vereador turista. Mas qual o seu posicionamento sobre isso, essa questão de, entre aspas, né, não morar aqui? Se a gente for atrás, Santiago, morar mesmo aqui, vai procurar pouca gente, né? Mas vamos lá. Em relação a esse ponto, eu não moro para eu não estar todos os dias da semana no município, mas geralmente a partir da quinta-feira eu estou no município, devido a ter outros compromissos. Sou empresário e tenho empresas fora do município, como dentro do município também. Então, a partir do momento que eu deixasse de verificar essas minhas empresas, eu estaria indo de contraparte ao que eu disse no começo, que seria político, mas não queria misturar a parte política com a parte empresária. Mas garanto que os dias que eu não estou aqui não faz falta, porque meu trabalho eu estou tentando fazer. Celular, o meu está aberto para qualquer coisa que precisarem ligar e a gente tentar resolver. Tem uns amigos aqui que podem resolver o que for necessário, se eu comunicar. E se falar em aberto, de que adianta o vereador morar no município e fazer igual a mim? Trabalha fora, passa o dia, vai e volta ou faz alguma coisa. Garanto que os vereadores não estão na Câmara todo dia lá durante a semana. Então não faz muita diferença. Vereador,
talvez uma das formas até de estimular muita gente, assim, que pega a política como negócio, seria a obrigação de um plantão de pelo menos 3 horas por dia na Câmara, lendo alguma coisa, né? Porque muita gente se estimular até nesse sentido, né? É uma observação minha, né? Mas até meio em tom de brincadeira. Tenho várias participações. Eu quero avisar as pessoas que nós tiramos o telefone fixo da rádio do gancho porque a gente não estava nem conseguindo administrar as perguntas que estavam chegando. Para a gente fazer as nossas também, né, Santiago? Então a gente vai sem perguntar aqui hoje. Mas tem uma pergunta que as pessoas realmente, eu acho, não entenderam. Está perguntando se você está querendo tirar a gratificação das pessoas, né? Eu acho que existe um mal entendido isso aí, pode ficar à vontade. Com certeza é um mal entendido. Em momento algum eu falei que tinha interesse de tirar gratificação alguma. Quem tiver suas gratificações e for merecedores dessas gratificações, com certeza eu vou estar apoiando. Torço até que o município tenha condições de melhorar essas gratificações para os funcionários. Em algumas áreas tem funcionários que eu percebi, soube por alto, que merecem melhoras, certo? Só que vocês confundiram. Eu falei em relação a retirar gratificações que forem colocadas por pessoas para esse próprio funcionário não receber essas gratificações. Ela não é merecedor dessa segunda gratificação, ou hora extra, ou o que for, recebe e repassa para outra pessoa esse valor. Ou seja, a pessoa que está passando por isso só está se prejudicando, ela não está ganhando nada, nem aquele valor que está sendo colocado a mais está sendo repassado para ela, estão sendo repassados para outras pessoas. Não se confundam, o vereador Cirilo Neto não quer tirar a gratificação de nenhum funcionário. O vereador Cirilo Neto não quer baixar o salário de nenhum funcionário do município. Ele só quer ver se algumas denúncias que fizeram irregularidades existem. É uma pessoa aqui da Luz, que está no Messenger da rádio, eu vou passar uma pergunta. Ela disse que sua posição vai permanecer até o fim. Nas próximas eleições você vai estar se aproximando e vai pedir pinico ao prefeito. Estou passando essa pergunta porque a pessoa está adicionada ao Messenger, é conhecida. Da Luz, eu acho que se você acha que eu vou mudar de postura em relação a isso, deve ser porque não conhece a pessoa de Cirilo Neto. Eu tomo minhas decisões com muita consciência, nada de afoitada, tudo pensado, e meu intuito é permanecer fiscalizando e cobrando o que for possível. Santiago. Roberto, eu estou brigando aqui com as mensagens, tentando filtrar, e acho que tem umas que não tem identificação, não dá para identificar bem e fica complicado fazermos alguns tipos de perguntas aqui. Aí nós tentamos respeitar as pessoas sempre aqui nesse programa, né? Tem uma pergunta do Roberto Miranda, né? Ele não é uma pergunta, ele parabeniza a postura do vereador Cirilo Neto e crê que você hoje está contribuindo de fato com o processo democrático do município, né? No caso, o papel do vereador de fiscalizar. E aí, Cirilo Neto, aí uma pergunta já minha também, quer dizer que há uma caixa preta aqui nas folhas de pagamento de Pedra Lavrada, porque de repente é estranho. Por que não dá transparência essa folha de pagamento? Quer dizer, um vereador que é um fiscal legítimo e legal mesmo do povo, faz uma pergunta, faz um pedido ao executivo, o executivo brinca até, eu acho, com o vereador, né? Que é estranho essa posição da prefeitura. Mas o que é que... Parece que o que é tão tenebroso e que tem que ser tão bem escondido nessa folha? O que é que você tem a dizer sobre isso? O que é que você acha disso? O que é que as denúncias chegam ao vereador? Em que linha de fato? Gostaria de agradecer a Roberto Miranda pelo apoio. Dizer, Santiago, que em relação a saber se ocorre ou não, eu não posso nunca dizer que existe, até eu comprovar ou não essas denúncias. Na realidade, eu não vou ser incoerente e sair falando coisas que não sei, sem ter como provar sobre gestão ou sobre qualquer outra pessoa, certo? Só foi repassado na Câmara que houve essas denúncias e gostaria de ter acesso como fiscalizador a essa folha, para ter direito de comprovar se as denúncias são verdades ou são apenas boatos que queiram denigrir a administração, certo? Obrigado, Cirilo Neto, por sua resposta. São 12 horas e 28 minutos. Esse é o programa Sua Verdade, apresentado por Roberto Solon e Santiago Vasconcelos.
meu querido Coivarinha, né, e o Salgadinho aqui, dois novos palhaços, trazendo entretenimento às pessoas da sociedade, homens e mulheres de bem. Agradecer o singelo carinho das pessoas, né. Tenho várias participações aqui, Cirilo Neto, mas eu vou começar a fazer minhas perguntas agora, que eu ainda não fiz. O Sérgio Oliveira, que também está nos ouvindo, toca no assunto da pergunta se essa folha de pagamento não seria a caixa preta que Rigoberto tanto falou. Mas já que a gente está falou em Rigoberto, né? Rigoberto até hoje é a única. Jarbas também, né? Se colocou como oposição, mas até então era a única oposição ao prefeito Tota Guedes. O vereador não sai candidato somente a vereador, ele tem que estar num grupo político, com uma chapa majoritária, né? Candidato a prefeito. Como seria isso aqui agora? Você é de um partido que fez coligação com o prefeito. No próximo ano, pelo visto, você tem pretensões políticas, né, pelo seu discurso. Como seria? Você vai para a oposição? Como vai ser isso? Ou você vai ser candidato a prefeito também? Não é, Santiago? Não, oposição no momento eu já assumi essa postura e acho quase impossível mudá-la, certo? Mas em relação a partido, no momento depois dessa nota de repúdio aí, que eu não sabia que existia, que falaram do meu partido em relação a mim, talvez eu vou ter que procurar outro partido. Já teve convites do PSD, que eu tenho direito a mudar sem perder meu cargo, se for o caso, né? Mas a gente está vendo a conjuntura política, o que vai acontecer, não tenho nada decidido ainda, se eu sou candidato ou não nas próximas eleições, a quem eu vou ser candidato. Tudo isso vai depender do aval do povo, das conversas que a gente vai ter com os amigos e da conjuntura que for formada. Pode ser que Cirilo Neto não seja candidato, pode ser que Cirilo Neto seja candidato a vereador, a vice-prefeito ou a prefeito, ninguém sabe. O futuro em relação a isso é incerto. O que eu garanto é que eu vou continuar cobrando e tentando cada vez mais fazer meu trabalho de legislador e fiscalizador. Cirilo Neto, tem umas perguntas que geralmente eu faço no final aos políticos que passam por aqui. Eu vou fazer agora, que eu me lembrei agora, antes que eu esqueça. Eu vou dizer o nome de algumas pessoas e você rapidamente, se puder até sem uma única palavra, definir o seu posicionamento em relação a essa pessoa, politicamente falando, tá? Vou dizer o nome aqui de uns 10 aqui, para você dar o seu posicionamento, né? O mais breve possível. Vamos começar, vai um ping-pong aqui bem rápido, né? João de Deus Barros. Conheço ele como gestor em relação à sua profissão, né? Excelente pessoa. Me ajuda, Santiago. Ex-prefeito de Inã. Tenho pouca relação com ele, mas nunca tive nenhum desafeto. Teve uma boa administração, mas depois pecou em algumas coisas. O João Melo e João de Deus Melo, você pode separar ou pode falar juntos os dois também? Junto. Tive um contato grande com o João há um tempo desse. Seu João de Melo, o contato é pouco. No tempo da administração dele com meu pai, eu era muito criança. Respeito muito. Jarbas Melo. Amigo. Vamos pelos pré-candidatos, né? O Rigoberto Júlio. Colega, grande colega, amigo de meu pai de muito tempo e que a gente tem um grande contato. O Santiago está me ajudando aqui agora para não esquecer. Roberto Cordeiro. Excelente engenheiro. Prefeito Tota Guedes. Boa pessoa. Nunca vou deixar. Espero que o meu contato com ele como amigo e pessoa não se misture nunca com minha divergência política. Os pré-candidatos, né? Quem mais? Outro pré-candidato aqui, esqueci de algum? São tantos hoje, né? Vamos colocar. Alexandre Buriti. Me decepcionou muito. E tem mais, Santiago? Antes tem alguém para sugerir, para perguntar? Não, então acho que estamos satisfeitos, né, com esses por enquanto. Cirilo Neto, você ontem até me procurou, como é que funciona o programa? Você está vendo que o programa aqui não tem lógica nenhuma, né? E agora as pessoas vão ver, a partir de agora que estamos filmando, e vamos disponibilizar esse vídeo na internet também, vão ver que aqui é uma bagunça geral, né, do programa, né? O programa sobre bom é que é um bate-papo espontâneo, né? E não tem nada combinado, responde da forma que acha melhor. As pessoas participam muito disso aqui. Eu falei, teve 15 minutos de conversa com o prefeito Tota Guedes na escola Maria Helena, na sexta-feira, e perguntei a ele, tem alguma pergunta para o Cirilo Neto? Ele olhou para mim, pensou, e disse, eu vou ligar para você.
Prefeito, se você estiver nos ouvindo, me ligue. Fazer a sua pergunta aqui, tá, a gente tem ainda meia hora para a gente repassar a sua pergunta. Ele tem meu telefone, ele pode passar a pergunta se ele estiver nos ouvindo, né? Enfim. E é uma conversa muito boa com o prefeito Santiago. Sim, quero lembrar também que a prefeitura lançou um site, prefeitura de pedralavrada.com.br, segundo a assessora de comunicação. É .com.br mesmo. Não é tem org nem tem gov. É pedralavrada.com.br, segundo a assessora de comunicação, a Brenira Cunha. O portal vai ser um portal da transparência, onde vai se divulgar tudo, né? Como a lei manda, que vai ter que se divulgar tudo, né? Você gastou um centavo hoje, tem que informar na internet imediatamente. Santiago. Não, só registrar os parabéns da Cássia Daphne, que é filha do vereador Negro Nerivaldo. Parabenizo o vereador Cirilo Neto na entrevista e seu posicionamento, como também a Maria da Luz Gomes, que é a do Luz de Ramil, ou do Luz de Maria Gomes, da finada Maria Gomes, da saudosa Maria Gomes. Parabeniza também a sinceridade do vereador Cirilo Neto. E aí o Rigoberto também nos liga, ele disse que o PMDB de Pedra Lavrada está aberto para o vereador Cirilo Neto. Inclusive, o ex-governador José Maranhão será a pessoa que vai abonar a sua ficha na filiação ao partido. O Rigoberto sempre possui irreverência. O Rigoberto, eu estou preocupado com o Rigoberto. Eu acho que nesse dia vai ter mais gente no grupo político dele do que o próprio eleitor, que ele abraça todo mundo, né? Tem uma participação aqui, Cirilo Neto, do Alexandre, nosso Alexandre Souto, lá do responsável diretor da Rádio Canoa Dentro. Ele disse que a audiência está explodindo na zona rural. Não sei como ele percebe isso, mas a gente agradece mais aqui a participação das pessoas, né? E quem quiser, depois, todas as entrevistas desse programa estão no site vozdepedra.com. Do lado esquerdo tem o nome Entrevistas. Só clica em Entrevistas. As entrevistas que foram feitas aqui estão gravadas lá. Então as pessoas podem acompanhar, mesmo as que perderam. E o Alexandre, se quiser até representar algumas, é só clicar lá e botar para tocar. E ele tem uma pergunta de uma pessoa chamada Xavier, do sítio Cordeiro, porque fizeram todas as casas de Taipa já faz 10 anos e não fizeram a dele. Pergunta o Xavier. Realmente essa pergunta eu acho que teria que ser endereçada à prefeitura, né? Mas está aí a reivindicação do Xavier, do sítio Cordeiro, está cobrando a casa dele. Não sei se a casa dele é de Taipa ainda, parece que dizem que tem poucas, né? Eu realmente não sei, né? Esse é o programa Sua Verdade, né? Recebendo hoje o vereador Cirilo Neto. Cirilo Neto, as pessoas mudaram certamente o comportamento político. A gente sabe que aqui não existe a vida política separada da vida privada, né? Se você, num evento, não bater palmas para um lado político, você já é contra a oposição. Hans também escreveu um artigo muito bom e muito lido, o terceiro artigo mais lido do Voz de Pedra até hoje. E como é que você vê essas pessoas que estavam sorrindo para você, batendo nas suas costas, chamando você para almoços, jantares, eventos, palanques e tudo mais? Qual o seu sentimento disso, né? Qual o sentimento disso? As pessoas de uma hora para outra, quando você não presta mais, você é persona não grata, como dizem os advogados, né? Como é que você vê isso? Beto, eu acho que não era para ter sido tomada essa posição dessa forma. Porque a pessoa de Cirilo Neto tem sua posição política e admira que cada um tem a sua e não quero diferenciar ninguém por suas posições, certo? Acho que talvez piore agora, depois dessa entrevista, que piore cada vez mais, mas espero que não. Tenho fé que continue. Agora, tenho pessoas que continuam a sua posição, que eu admiro demais, que uma das pessoas é Fábio, irmão do prefeito Tota, conversou comigo, disse: Neto, a gente é amigo, independe de política,